Agora eu sei como me comportar. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei o tipo de coisa que eu preciso ter em mente para ir atrás do correto. Olá, Sagitário! Bem-vindos ao Tá Escrito na Estela, e essa é a nossa leitura geral de energias. E antes de iniciar a nossa leitura, eu preciso dar alguns recadinhos muito importantes para aproveitar esse conteúdo, assim como os outros conteúdos que a gente produz aqui no canal. A primeira coisa que você precisa saber é que dessa vez nós não vamos setorizar a leitura, tá? A gente vai seguir aqui com os nossos recados da espiritualidade e ver quais são os acontecimentos mais rápidos que tem para você. Quais são os acontecimentos disponíveis e os mais rápidos. Outra coisa é que você pode começar essa leitura e alguns recados, previsões e acontecimentos podem não se conectar com você. Assim como a leitura toda pode não fazer sentido para você exatamente nesse momento. E se isso acontecer, eu te convido a assistir o seu ascendente, Lua, Vênus ou signos mais fortes do seu mapa. Assim como eles têm importância e interferência direta no teu mapa, pode ser que nos vídeos que a gente já produziu ou vai produzir, lá também tem recados específicos retos e diretos para você. E se é a primeira vez que você está aqui, caiu aqui do nada e de paraquedas, seja muito bem-vindo e inscreva-se se a sua energia combinar com a minha. Aqui, nós temos vídeos mensais, trimestrais, vídeos de energia geral, e vira e mexe tem um conteúdo ou tema dedicado a você. Tudo para te entreter, te informar e te conectar com o seu momento. É isso, boa sorte, boa leitura, Sagita! Eu vou começar aqui com 3 energias de um oráculo novo aqui. Ele se chama Osho da Transformação. Já comecei essa semana aqui com ele já me entregou algumas coisas. Vamos ver, Sagitário. Já me entregou bem. Vamos ver nas energias de Sagitário o que ele vai trazer. Coração tolo. São Francisco, que lindo. Uma xícara de chá. Já peguei um negócio aqui. Tô gostando desse baralho, viu? Totalidade. Uau! Interessante isso aqui. Ok. Essas leituras geralmente elas não fazem muito sucesso aqui no canal. Nós vamos falar sobre cura hoje. Por que eu falo que elas não fazem muito sucesso? Porque a maioria das leituras que eu faço sobre cura, sobre um processo de cura, eu percebo que o povo não gosta muito não, mas caiu na mesa e o compromisso é com a verdade. O que eu vejo aqui? Como se você tivesse passado por um processo em que me veio muito a palavra quando caiu esse oráculo de se entregar completamente para alguma coisa. Como se, um exemplo, né? Pode ter sido um relacionamento, mas eu tô vendo como se você tivesse entregue o seu coração ali. E aí, ok, por um lado, fazia tempo que você não fazia isso, ou isso faz parte de você até então, mas você estava escolhendo o momento certo para viver alguma situação. Escolhendo o momento certo para entregar seu coração. E eu vejo como se fosse um processo em que, quando caiu uma xícara de chá, eu vi esses olhos abertos aqui, e eu vi como se fosse um processo em que você caíram algumas fichas, ou você provavelmente se enganou com alguém aí. Se enganou com... Sabe quando eu me engano, assim, tipo, porque eu me entreguei, quando eu percebi eu tinha dado 100 e a pessoa 30, 20, 10, sabe? Ou como se eu tivesse ido com muita sede ao pote para ir para algum processo, entregado a minha alma e quando eu percebo não era direito isso, não era isso, não era por aí. Não é que o meu coração tava errado, mas eu vejo como se você, no meio do processo, como se tivesse entrado numa montanha russa. E aí, no meio do processo, eu percebo que não tem mais. Ué, cadê o resto da estrada aqui que eu ia percorrer, né? Então, eu vejo como se você tivesse acordado assim, tipo, cara, me entreguei demais, mas cadê a outra parte? Cadê o negócio aqui? E a totalidade, eu vejo esse processo seu agora, nesse momento, como se fosse um levante seu. Se vocês olharem no fundo desse oráculo, tem alguém que tá... É como se fosse um processo costurado, né? Como se eu estivesse aprendendo a me restabelecer, é essa palavra. Eu não vejo
como se isso fosse um processo de meu coração, meu sentimento estava errado. Me vem uma coisa de ainda bem que você acordou no momento certo. Tem certas relações, tem certos processos que, por mais que demorem muito na nossa consciência, no nosso pensamento, por mais que demore muito, é melhor acordar agora do que nunca acordar. De querer se convencer que um dia vai ficar bom, um dia vai ser legal, e aí continuar naquele processo de doando, o outro só recebendo e não dando nada em troca. Eu vejo você num processo de levante mesmo, como se fosse algo que você acordou, e eu tô vendo você reconsiderar muitas coisas na sua vida por conta disso. Reconsiderar muitas atitudes tuas por conta disso. Como se fosse um processo de mudança seu. Muito seu. Por isso que eu falei que eu não acho de um todo ruim. É claro que quebrar a cara é ruim. É claro que perceber algumas mentiras no meio do caminho é ruim. Só que aqui, nesse processo de uma xícara de chá que eu vi como se tivessem caindo fichas na sua cabeça, eu vejo como se fosse um processo de easy, calma, tudo vai dar certo. Você vai se curar disso. Isso faz parte de algumas mudanças que você precisou fazer na sua vida. Isso faz parte de algumas mudanças que você ainda, sem perceber, né? Porque quando a gente arrisca em alguma coisa, a gente sempre arrisca, né? Um relacionamento. Eu sempre arrisco. Eu escolho acreditar naquela pessoa e seguir com aquela pessoa. Isso é um arriscar. Eu escolho acreditar naquele trabalho, ir para aquele trabalho, para aquela oportunidade, é arriscar também. Né? Nada é 100% concreto na nossa vida. Mas eu vejo como se fosse um processo teu de ajustes muito poderosos na sua vida. Como se fosse um processo de, por mais que você tenha demorado para acordar, é um processo de, tá, agora eu sei como me comportar. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei o tipo de pessoa, o tipo de conexão, o tipo de coisa que eu preciso ter em mente para ir atrás do correto. Entende? E, repito, é o teu processo de cura. É o teu processo de cura. Você tá num processo muito bonito de mudança e cura muito forte. É o que eu tô vendo aqui, tá? Bora, então, tirar energias com o meu oráculo dos animais. Vamos ver o que ele vai contar. Eita, que essa energia também caiu pra Leão. Espírito do cavalo, a liberdade é sua. Engraçado que lá na leitura de Leão, eu falei sobre sair de uma situação, como se lá em Leão a pessoa estivesse saindo de uma situação de... Era como se fosse de uma certa guerra, que estava saindo de um relacionamento também, ou alguma coisa que era tóxica para ela. Aqui eu vejo como se fosse um processo de levante, e como se fosse um processo de vocês entendendo que a liberdade é de vocês para poder criar novos momentos para a vida, sabe? Quando se diz que a liberdade é nossa, fica tudo mais claro em querer ficar num lugar onde a gente se magoou, em querer ficar num lugar em que já não faz sentido, ou querer ir para um outro lugar melhor, sabe? Esse lugar pode ser físico, pode ser emocional também. E eu vejo por essa energia aqui, Sagi, como se fosse um processo de vocês entendendo e tipo, tá tudo bem, vamos seguir em frente. A energia do cavalo aqui me vem muito como se você estivesse querendo sair, seguir em frente. Sair e seguir em frente. Já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Uma ou algumas vezes aqui, vou repetir. O problema não é o que a gente sente. Você entende? Alguém erra com a gente e a gente fica assim, poxa, mas eu acreditei. O problema não é você acreditar. O problema é o comportamento de quem mentiu. O problema é o comportamento de quem fez. O problema é o comportamento de quem enganou, sabe? Não é nem fazer, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Mas o problema é o caráter e não o seu sentimento. Entende? Ok, então, tá do recado. Bora tirar o tarô e na sequência eu venho com fofocas do além, hein? Vou trazer aqui 10 de ouros. O baralho do seu Zé Pilintra. Vamos ver o que ele vai contar. Em tempo, Sagi, uma dúvida que eu tenho aqui. Você está assistindo, não de onde, mas qual dia você está assistindo essa leitura? Rei de Espadas.
tá assistindo no dia que ela foi lançada, ou seja, na terça-feira, tá assistindo agora no lançamento, tá aqui com a gente assistindo essa leitura, não tá perdendo nada, ou vê assistir depois de dias que essa leitura foi lançada. Que dia é hoje pra você? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Caíram mais duas, 10 de ouros, rei de espadas, 10 de paus, 6 de espadas e 2 de paus. Eita, eita, eita. Já começa o como? 2025 já veio como, minha gente? Com essas leituras fortes, que eu não tenho nem coração para isso. Vamos lá. Ó, aqui me mostra como se você tivesse tido um ciclo. O 10 pode ser parcerias que chegam, né? Parcerias aí. Ou pode ser também parcerias, relacionamentos e afins que finalizam. 10 de ouros, 10 de paus. E pelo rei de espadas, aqui me dá a sensação de ser sage. Então, eu vejo como se você tivesse terminado aí nos últimos tempos alguma parceria importante da sua vida. Ela foi válida para você? Foi. Eu vi pelo coração de tolo e vi aqui. Foi algo válido, ou seja, foi algo que eu realmente gostava muito. Eu estava comprometido de verdade, é essa a palavra. Pelo rei de espadas, eu vejo como se isso tivesse um fim meio que brusco. O 10 de paus também me dá essa sensação. Eu tô vendo alguém dar um fim aqui em algum processo que estava durando um bom tempo, mas é como se você estivesse dando um fim porque caiu a ficha. Ou você viu que essa parceria estava pesada demais para você. Sabe quando tá pesado? Eu fico olhando, eu vi aqui no coração de tolo, eu fico olhando e fico pensando assim, cara, só eu tô ali, só eu ligo, só eu mando mensagem, só eu tô preocupada demais, eu fico preocupada demais. E isso é como se a gente estivesse colocando dentro de uma mochila peso, sabe? Porque eu não tô lidando só com as minhas coisas, eu tô lidando com as coisas de um relacionamento, ou seja, o peso é dobrado. O peso é dobrado. E aí, 6 de espadas. Aqui eu vejo como se você tomasse também decisões de repente até ir embora, como se você estivesse tomando decisões de mudar de endereço, mudar de casa. Tem algum processo aqui que faz com que você entenda que existe essa necessidade de finalizar porque tem algo pesado e também de fazer uma mudança talvez até de localização. E não é a primeira vez que eu falo isso aqui nas leituras. Eu já fiz uma outra leitura já há um tempo atrás em que eu falava de localização e aqui tá forte de novo. Você começa a entender que você precisa perto de você, não só pessoas que colaboram talvez no sentido financeiro da coisa por conta de 10 de ouros, mas também que não tragam tanto peso para você continuar. São decisões que você vai ter que você pode vir até meio que tipo, meu Deus, por que eu tô pensando nisso? Só que eu tô vendo esse processo sendo um processo que cai fichas na sua cabeça, sabe? Tipo assim, não, antes eu ia atrás, eu perguntava, eu tava ali, etc. Agora já não mais. Agora eu tô num outro modus operandi na vida. Pra vida andar, pra ela evoluir, eu não posso mais ficar com essas amizades, com esse relacionamento, com esse emprego, tá? Eu tô abrindo frentes, porque isso aqui é uma energia geral. Pra você entender que você tá tirando da sua vida algumas coisas que estavam pesadas, mas que caem fichas. Ou que você entende que você foi mais emocional nesse processo. E quando você... É a história da montanha-russa, né? Eu tô indo com a montanha, entrei na montanha-russa, a gente começa a subir, quando chega aqui em cima, cadê a continuidade dessa montanha? Cadê o caminho dela? Porque eu tô aqui, eu tô dentro, cadê? Cadê a pessoa que tava aqui comigo? Então, é um processo em que você entende que, racionalmente, que talvez as coisas não tenham mais futuro, ou que você entende que você tava carregando um peso que não era teu. E eu vejo como se fosse um processo que você fala, não, já, vamos resolver isso aí, e é já. E nesse processo, você entende também que você precisa afastar. Você entende que você precisa afastar. Você entende que você precisa proteger algumas pessoas que estão próximas de você. Você entende que a separar as coisas vem muito uma coisa de separação. E se isso não é um processo de cura também, eu não sei o que é. Por que eu falo isso? Porque você muda o teu comportamento.
Você muda a um ponto de você se entender até como uma outra pessoa. Tipo assim, nossa, aquele Sade de 2024 nunca faria isso. Aquele Sade de 2024 não pensaria dessa forma. Aquele Sade de 2022, meu Deus do céu. Então, eu vejo, sim, um certo estranhamento, entre aspas, um estranhamento de cadê aquelas atitudes que eu tinha antes? Mas eu tô vendo também processos acontecendo e rodando aí na sua vida, como se fossem, não chega a ser obrigatório, mas é como se fosse um processo que você fala, cara, não dá mais pra seguir do jeito que tava antes. Agora a coisa mudou também. Agora a coisa mudou. E o 2 de paus? Aqui eu vejo como se você estivesse olhando, é o que eu falei da totalidade. Pra mim, você segue um pouco melhor. Você vai seguir mais reflexivo com tudo isso? Vai seguir, por quê? Porque me vem uma coisa de você ainda entendendo como funciona essa nova vertente sua. Essa nova cabeça, sabe? Sem se culpar tanto, mas entendendo, cara, assim, eu tô indo pra frente. A minha cabeça já evoluiu. Tô em 2025 agora, vamos lá. Novos projetos, novos pensamentos, novas amizades, novos relacionamentos, novo tudo. Uma vez que a gente pede pelo novo e ele vem, a gente também tem que saber lidar e se portar como novo também. E é isso que eu tô vendo. Eu tô vendo vocês fazendo uma triagem. E sim, pra mim é um processo de cura, porque você entende que precisa separar algumas coisas, separar o joio do trigo e não necessariamente só pessoas, mas como se fosse um processo teu que você entende que você não dá pra carregar pesos que não são seus. Não dá pra seguir envolvida numa coisa, sendo que você precisa de uma reciprocidade, pode não ter tido isso. Ou teve durante um tempo e depois não teve mais. Entende? É isso que eu vejo aqui. E com essa energia, bora trazer fofocas do além. Aqui, seu Zé Pilintra. Bora trazer algumas mensagens dele e depois na sequência eu venho com os acontecimentos bombando. Bombando! Já aproveita para deixar aquele like, você que está chegando agora, se você está chegando aqui no lançamento. Ou, você que está assistindo depois e ainda não deixou o like, é dedo no like e se inscrever aqui no canal. Gosta das nossas leituras? Apoie o canal, Sagita! Apoie o canal, já compartilha com as pessoas que você conhece. E vem mais! Embaraços e dificuldades. Confirma. Notícias breves. Mais uma. Passado o amor perdido. Essa primeira sequência aqui, eu vejo como se fosse um processo teu de você entendendo onde estavam as dificuldades para você conseguir se sentir seguro. É engraçado porque é o terceiro signo que eu tô lendo, e desses três, dois, tanto o Áries quanto o Sage, eu vejo num processo de querer muito não deixar as coisas pra depois, entende? Eu vejo um processo muito de, pera, aqui, vamos resolver esse lance aqui, porque é agora, não vou deixar pra depois. Então se eu tiver que cortar agora, eu vou cortar o mal pela raiz, se eu tiver que agir agora, eu vou agir. Então eu vejo como se fosse aqui, como se você estivesse olhando e falando, essa pessoa aqui, ó, tá difícil me comunicar com ela. Essa pessoa aqui, ó, tá difícil. É como se você estivesse entendendo que existia alguma conexão tua que era fixa, alguma conexão tua que pode ser ou de trabalho, ou pode ser algum relacionamento de um certo tempo, só que ela não tava rolando, ela tava, tipo assim, ou um problema gigante de comunicação, ou um problema mesmo de convivência muito forte, sabe aquela coisa de, cara, não tá rolando isso aqui não. Eu falo A, a pessoa tá entendendo B, eu falo C, a pessoa entende D e F, e aí, notícias breves e passado amor perdido. Aqui eu vejo vocês entendendo como se tivesse assim, cara, não era assim antes. Não era assim antes, mas ficou. Lembra da história do Kai Fichas? Não era assim. E pode ser que não esteja falando de um relacionamento, tá, Sage? Pode ser que eu esteja falando de alguma conexão tua que foi muito importante, mas você, tipo assim, cara, não era. A pessoa deu a entender que ia ser. E agora, não tá rolando mais. A pessoa deu a entender que isso aqui ia fluir, mas não tá fluindo, não tá rolando.
eu tô com dificuldade aqui de conversa, eu tô com bloqueio, não consigo falar, já tentei 2, 3, 10 vezes e não consigo falar. E aí, o que mais? Vício ou teimosia. Quando eu falo que eu vejo corte, aqui ó. Viagens ou mudança de vida. Essa carta aqui representa a carta do caixão no baralho cigano. É quando você percebe que não dá mais pra bater em ponta de faca. Magia ou feitiço, calma que não tem nada a ver aqui com feitiçaria, não nesse momento. Quando tem, eu falo. A não ser que caia uma outra carta confirmando, mas caso contrário, isso aqui representa isso, como se a coisa estivesse iluminando na cabeça de vocês, no olho de vocês. A consulente. Você tira de perto de você algum ciclo que estava vicioso. Alguma coisa que você tentou 2, 3, 10 vezes e viu que já não dava mais, não tinha mais encaixe. É isso que eu vejo por aqui. E eu vejo como se isso ficasse bem, mas bem claro para você, tão evidente ao ponto de você não conseguir se esquivar. É como se você não conseguisse não tirar isso do seu caminho, porque você entende que trava. Lembra que eu falei que fichas iam cair? Seu olho ia aqui, ó. Quando eu vi esse olho gigantesco aqui dessa carta, é como se eu estivesse vendo fichas caindo. Você em processamento e fichas caindo mesmo. Pera, calma. Não, que, né? Tem certas coisas que a gente fica tentando se convencer. Não, espera, vamos esperar. Vamos esperar, tá tudo certo. Tem certas coisas que, quando cai a ficha, amor, quando cai a ficha, o negócio é imediato. E é essa atitude que eu vejo vocês tomando, ok? Beleza, então. Vamos embora para os acontecimentos agora do baralho cigano. Vamos ver o que eles vão contar a partir disso aqui. Ou se eles vão fofocar mais coisa. É fofoca do além. É fofoqueiro oficial. É fofoca para tudo quanto é lado aqui. Fato. Fatão. Bora. A carta da vitória. A carta da montanha. A carta da dama. Mais uma. E a carta do navio. Tá. Aqui vem contando que quando a gente faz certos movimentos na vida, a gente nunca faz achando assim, cara, isso vai ser rápido, entende? Por exemplo, quando eu tomo a decisão de terminar um relacionamento, a gente às vezes adia isso pelo fato do medo de sofrer. O medo de, mas eu vou ficar sem essa pessoa e eu tô com medo de sofrer. Mas eu vou fazer e eu tô com medo. Eu vejo como se fosse um processo de vocês, como eu disse no início, o processo de cura. A carta da vitória e a carta da montanha é como se você estivesse voltando agora a entender, a ficar um pouco mais otimista com as coisas. Olha o 2 de paus fazendo sentido aqui também. Quando eu começo a enxergar possibilidades, aqui tem um menino com o mundo, olhando para o mundo, falando, pera, calma que tem coisa ainda. O negócio não acabou aqui. Houve algum corte, mas tem esse processo de levante. E eu vi isso desde o começo. Então, aqui vem contando como se... Para mim, é como se fosse uma coisa de vocês voltando a ver sabor na vida agora. A carta da dama e a carta do navio. Como se você tivesse, inclusive, até pensando, cara, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Ou dos dois, ou você resolve fazer uma viagem, ou você resolve fazer algum passeio, ou você resolve até mesmo mudar de casa. Tá? Como se fosse um processo de, eu preciso mudar também um pouco esse ambiente. Eu tenho que ir para um outro lugar. É como se você estivesse tomando essa conclusão. Esse é o primeiro acontecimento que eu estou vendo aqui. O que mais? A carta do mensageiro. A árvore. Olha, Sagita, bens a Deus, a carta dos caminhos. Aqui eu vejo como se você também começasse a correr um pouco mais atrás da sua saúde. Como se você estivesse num momento... Olha que lindo esse processo de cura aqui. Bara! Como se fosse um processo em que eu começo a olhar mais pra mim, olhar mais pra minha saúde, olhar mais pra minha família, pra algumas pessoas que eu já não via há tempos, mas que são conexões verdadeiras. Já estão comigo já há um tempo já. Então eu vejo como se você estivesse indo atrás dessas pessoas, como se você estivesse ou indo atrás ou
encontrando essas pessoas também. E isso faz parte do seu processo, tá? A carta da raposa, a espiritualidade, a carta do envelope. Ai, baralho cigano sendo um baralho cigano, né, minha gente? Se foi uma pessoa, aqui tá me contando que se você não fechou a porta direito, se foi um relacionamento, se você não fechou a porta direito, é provável que essa pessoa tente retomar o contato em pouco tempo, tá? Ou ela tente conversar com você, ou ela tente falar, queira resolver algumas coisas. A única coisa que eu te falo com relação a isso é: tome cuidado para que essa conversa não se reverta em outra coisa. Um exemplo, eu preciso terminei um relacionamento aqui, eu preciso resolver sobre os nossos bens. Aí a pessoa vem toda esperta e começa a soltar um caminhão de coisa para que eu me sinta culpada. Um exemplo. Já acabou? Já acabou tudo que vocês tinham para conversar? Então é vida que segue. Então fica esperto, por quê? Porque eu vejo como se tivessem mensagens e pelo o teor da mensagem, né? O assunto da mensagem aqui pela carta da raposa, é como se tivesse alguém muito, muito esperto tentando falar com você. E aí a carta da espiritualidade é como se você ficasse assim, cara, é impressão minha ou essa pessoa falou isso e isso pra me sentir culpado? É impressão minha ou essa pessoa vem tentando tirar algum tipo de vantagem? Então fica esperto, tá? Fica esperto com essa troca de mensagens, com essa comunicação. Pra quê? Putz, eu já tava com problema de comunicação ali com essa pessoa. Eu precisei me afastar por conta disso, por ver que não tinha futuro, por ver que não tinha mais como. Então, a partir desse momento, é tempo de eu... Se você tiver como cortar, se não tiver nada pra resolver, corta. Sabe? Não deixa nenhum tipo de porta aberta. Stella, não tem como. Um exemplo, tem filhos envolvidos. Não tem como. Eu finalizei, eu parei de falar com essa pessoa, me afastei, mas a gente ainda tem convívio. Então, seja você a raposa. Seja você a pessoa esperta de entender mesmo, assim, tipo, você tentar entrar, deixou uma brecha, tentou entrar, tentou falar, não sei do que você tá falando. Seja a raposa, sabe? Você responde, não sei do que você tá falando, não sei. Não sei. O que mais? A carta das rosas. A carta dos trevos. E a carta da magia. Eu também vejo um processo de autocuidado muito intenso aqui, e isso é ótimo para vocês. Um processo em que vocês olham muito para a autoestima de vocês, de o que eu tô sentindo agora, como eu gostaria de me sentir para ficar bem, o que eu preciso fazer para ficar bem. Tanto no sentido físico, né, que aí eu posso estar falando aqui pela carta das rosas, de você comprando algumas coisinhas para ficar mais feliz, você dando um banho de loja aí, mudando um pouco a sua aparência pela carta das rosas, que isso pode representar. Tanto quanto pela carta da magia, você mesmo assim, deixa eu entender por que eu não tô assim e vou fazer outras coisas, vou sair com os amigos. Então eu tô vendo você cuidar bastante de você aqui. Bastante. E isso é 2 palavras, incrível! 2 palavras, maravilhoso. Último acontecimento, a carta do caixão. Essas leituras têm finalizado bastante com a carta do caixão. A carta da estrela. E a carta do jardim. Aqui me conta que isso pode mudar também um pouco o seu núcleo de contatos, tá? Isso vai mudar um pouco o seu núcleo de contatos. Ou seja, se eu estiver falando com alguém que tinha contatos intensos, porque ficou bastante tempo num relacionamento, isso pode sim mudar as suas amizades. Eu fiquei muito tempo num emprego, isso vai mudar as suas amizades. Eu fiquei bastante tempo com um grupo de pessoas. O que você tá falando aí pra mim é de uma sociedade. Isso vai mudar as suas amizades. Vai mudar, tá? Vai alterar suas amizades porque é como se fosse um processo que é mais teu. E aquelas pessoas já não pertencem mais a isso. Vai cair umas fichas aí que você vai olhar e vai falar, cara, não tem nada a ver mais essas conversas com essas pessoas. Eu tô vendo você fazer uma limpa aqui também. Ok? Sagi, aqui saiu a carta tempestade e todo furacão acaba. Como eu falei pra vocês, o tempo é de levante. Ou seja,
Mesmo que você já tenha passado pelo furacão, igual eu vi ali, né? Onde fichas caíram. A vida sempre tem esse processo de uma hora acaba, sabe? E eu vejo esse processo muito, muito próximo de vocês. Se você passou por tudo isso igual eu vi, é como se fosse um momento em que você entende que, ok, precisei passar por isso para entender, para ficar melhor, para entender também qual é o tipo de relação ou o tipo de caminho que eu quero para minha vida. Essa semana tá muito claro para mim aqui nas leituras, começou a ficar claro a partir de agora, que a gente escolhe. A gente escolhe ficar em relacionamentos, a gente escolhe ficar com amizades, a gente escolhe ficar no lugar onde a gente está. E a gente também escolhe não ficar. E passar por esse processo de adaptação é muito maluco. Vidi aqui em casa. Eu mudei faz pouco tempo e foi um processo maluco para mim também. Foi um processo em que eu escolhi não ficar mais, em sair da zona de conforto que eu estava para ir para um outro lugar. Por um lado, isso foi ótimo, foi incrível. Tem várias coisas que eu não me arrependo em nada de ter saído de onde eu estava. Mas por outro lado, a bagunça chegou. E eu também entendi que tá, tudo bem, vai. É tudo no seu tempo, não precisa ser do dia pra noite, não precisa ser no ritmo caótico que a Estela é, sabe? Pode ser de uma outra forma. Com o tempo, aos poucos, as coisas foram se organizando. E hoje em dia, 80-90% da bagunça já foi embora. Então, coloque isso pra você também, tá? E aqui, no devaneio, veio uma mensagem. Assim como o pavio se queima e se transforma em luz, nós também podemos transmutar a dor que nos atormenta. É isso, né? Primeiro é o processo de acordar e entender onde a gente tá. O segundo é, ao invés de eu ficar olhando para aquela dor do tipo, meu Deus, mas tal pessoa, mas não tava comigo, transmutar isso e entender qual é o tipo de relação que eu quero a partir de agora. Qual é o tipo de trabalho que eu quero agora? Qual é o tipo de caminho que eu quero agora? Dá para transmutar e dá para trazer toda essa prosperidade, toda essa abundância, todo esse caminho livre para sua vida. Não é aprendizado de olhar para coisa ruim, é aprendizado de pera que eu não vou cair mais dessa, nunca mais. Pera que a partir de agora vai ser assim, ó, não vai ser bagunçado. Ok? É isso, eu espero que você tenha gostado dessa leitura, você ficou comigo até aqui. Bora deixar uma frase então de ativação nos comentários e a frase de vocês é: a liberdade é toda minha. Bora? A liberdade é toda minha aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, pra eu saber que você chegou até aqui, pra eu saber que você curte o vídeo todo. Em tempo, agora que a gente tá indo embora, eu queria deixar pra vocês aqui o primeiro ponto. Se você quiser fazer parte dos membros pra apoiar o canal, tá escrito na estela. E também pra assistir os vídeos com um pouquinho de antecedência, sem anúncios, bora entrar pros membros. Bora fazer parte da nossa outra comunidade. E também, se você quiser o meu baralho que vocês vivem pedindo, todos os baralhos que eu uso aqui embaixo no descritivo tem o Casa das Estrelas, tem os outros baralhos que eu coloco aqui, além do meu curso que está disponível também para venda. Agora sim, até a próxima leitura, ao próximo capítulo da sua vida. Beijo, gratidão.